Oi, pessoal. Meu nome é Débora Souza. Eu sou residente no programa Residência Pedagógica no subprojeto Química na Escola Professor Luiz Felipe. E hoje nós vamos falar sobre as funções orgânicas e sobre os compostos halogenados. O objetivo dessa videoaula é que vocês conheçam os compostos halogenados, consigam identificar no composto orgânico e que vocês saibam a nomenclatura oficial desses compostos orgânicos, tá bom? Então, os compostos halogenados no cotidiano é muito usado na forma de gás lacrimogêneo, que é aquele gás que normalmente quando acontecem protestos ou quando a polícia quer juntar, organizar ou deter uma multidão, normalmente eles jogam esse gás lacrimogêneo que faz com que os olhos das pessoas ardam bastante e que cause esse tipo de efeito na multidão. Então a polícia tem acesso a esses gases lacrimogêneos e um dos nossos compostos halogenados faz parte, né, na fórmula desses gases lacrimogêneos, tá? Então, para a gente iniciar essa aula, é bom que vocês saibam um pouco mais sobre a tabela periódica. Naquele link que vocês viram anteriormente, quando vocês colocarem esse link na internet, vocês vão abrir essa página que vocês estão vendo agora e vai ter essa tabela periódica super dinâmica que vocês podem utilizar para estudar. Nessa tabela, como vocês podem ver, ela vai abrir na tela quando vocês colocarem na internet, vai abrir nessa página. E aqui vocês podem ver aqui o elemento, o nome do elemento, o número dele, e aqui o de onde ele é, aqui o estado onde ele se encontra, massa atômica, energia, eletronegatividade, o ponto de fusão, ebulição, eletroafinidade, potencial de ionização, o raio, a dureza. Então, são muitas informações sobre esses elementos da tabela periódica. E essa tabela periódica ela é interessante porque ela traz para vocês, ela mostra para vocês também, conforme as cores, e aqui vem explicando o que é metal, onde que é metal. Vocês estão vendo quando eu coloco a seta do mouse em cima da palavra metal? Todos que ficam coloridos os que são metais. E todos que, no caso, não são não metais, quando eu coloco a setinha em cima, eles ficam coloridos. No caso, vocês sabem que na tabela periódica é organizada conforme também o número de elétrons. E o hidrogênio, ele tem um número de elétrons só. Então, ele é o primeiro da tabela periódica. Porém, ele está no local onde onde são metais. Então, e ele é o único não metal. Então, é só para vocês terem um nível de organização, tá? Porque a tabela periódica, além de tudo, ela também é dividida por períodos. Então, e algumas famílias têm nomes. No caso dos metais alcalinos, que vocês estão vendo, ó, tem aqui o nome metal alcalino. E quem são os metais alcalinos? É o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. Todos esses são considerados metais alcalinos. Ao lado deles vai ser o metal alcalino terroso, que é da família do berílio, que tem o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário e o rádio. No caso, temos os latanídeos, os actinídeos, que é essa partezinha aqui da tabela, que tem do número 57 ao 71, que são os lactanídeos,
e do 89 ao 103, que é os actinídeos. Eles estão aqui por questão de organização da tabela. Os metais de transição, que no caso seria sempre a família B, e todos esses todos que não estão dentro do metal de transição são a família A. Aí também tem os não metais, né, e os semimetais, os não metais, né, que eu já tinha falado para vocês sobre o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o fósforo e os gases nobres. Onde vem o porquê eu estou falando para vocês sobre a tabela periódica e mostrando essa tabela dinâmica? Porque os halogênios faz parte de toda essa questão da tabela periódica. Aqui em cima, como vocês podem ver, tem os números das famílias. Então, aqui, ó, essa daqui, que é a número 15, é a família do nitrogênio. A número 16 são os calcogênios. E a família 17 são os halogênios, que no caso são os halogênios que vamos precisar falar para poder entrar na questão da função orgânica halogenada. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês, vou colocar o mouse em cima do flúor. O flúor é o primeiro elemento dos halogênios. Então, como vocês podem ver, ele vai vir em forma de gás. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, porque a eletronegatividade, ela vem da direção da tabela periódica, né? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, ele está exatamente da esquerda para a direita e de baixo para cima. Os gases nobres não entram na questão da eletronegatividade, porque eles já são estáveis. Então, no caso, o flúor é o elemento mais eletronegativo, por causa dessa condição. E aqui temos o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a eletroafinidade, que é como as ligações entre ele dá certo, o raio, a dureza, e temos todos isso. Inclusive, a gente tem o ano que ele foi descoberto, que foi em 1986. Então, o primeiro elemento dos halogênios é o flúor. O segundo elemento é o cloro, ele também é visto em forma de gás no estado, e ele também tem uma boa eletronegatividade. Em seguida vem o bromo, que é encontrado líquido nas condições ambientais, né, naturais. Depois vem o iodo, que é encontrado no sólido, e tem o astato, que também é sólido. Então, esses são os halogênios. Os halogênios, que eu vou clicar em cima da palavra halogênios, dentro dessa tabela, para você dar uma olhada. E aqui vem explicando um pouco mais sobre a família dos halogênios, tá? Aqui, onde vocês podem ver, ó, formado pelos seguintes elementos, ou seja, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, o astato e o teneço. O teneço, ele é vou colocar bem aqui para vocês poderem dar uma olhada. Ele é desconhecido ainda, ele não é um elemento fixo e ele pode mudar, por isso que a gente tem que focar mais nos elementos que são fixos na tabela, como os halogênios, tá? Então, no caso, seria o flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o astato, né? E vocês podem ver de onde que vem a palavra halogênio. Aqui vocês podem ver que é do grupo 17A. Aqui
que é justamente o como a gente encontra eles na forma de na forma dos compostos no meio, né, da formação orgânica. Então, o flúor é o F, o cloro é o Cl, o bromo é o Br, o iodo é o I e o astato é o AT. E eles precisam apenas de um elétron para se tornar estáveis. Então, dentro do meio, normalmente eles vão fazer apenas uma ligação, certo? Então, pessoal, essa foi uma revisão da tabela periódica para que vocês consigam diferenciar os halogênios e vejam quais os elementos dos halogênios que vão influenciar lá dentro da função orgânica dos compostos halogenados, tá? Pronto, pessoal, voltando aqui para o slide, como identificar os compostos halogenados? No caso, seria o radical mais o composto halogenado. O composto halogenado foi o que acabei de contar para vocês, que no caso é o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e o astato. Então, todos esses são halogênios e no lugar desse X seria um desses compostos. Ao lado, vocês estão vendo duas cadeias carbônicas, né, com compostos halogenados, uma cadeia inteira com 4 carbonos e o bromo ligado ao segundo carbono, e aqui embaixo é um carbono ligado a um hidrogênio que está ligado a 3 cloros. Começando a falar já sobre a nomenclatura, porque aqui seria como vocês identificariam dentro do composto, dentro, né, de uma das ligações, como a gente conseguiria ver ele dentro do composto. Então, no caso, seria como ligações simples, pode ser mais de um composto halogenado, ou seja, no caso, tem ali embaixo a gente tem 3 cloros ligados ao carbono e em cima a gente só tem um bromo. Então, dentro dessas possibilidades, é assim que a gente pode encontrar dentro dos compostos. E aqui na nomenclatura, relembrando sobre os prefixos e os infixos. Os prefixos são justamente o número de carbonos que vai estar dentro do meio. Um carbono met, 2 carbonos seria et, 3 carbonos seria prop, e assim sucessivamente, conforme vocês estão vendo na tabela. E o infixo, no caso an, seria apenas ligações simples, em ligações duplas, em ligações triplas e assim sucessivamente. No caso do infixo, seria os tipos de ligação, seja ela simples, dupla ou tripla, dependendo, o infixo muda. Aqui, dentro do modelo IUPAC, que é o modelo oficial, que a gente prefere trabalhar do que o modelo usual, porque o modelo IUPAC, porque justamente é o que é aceito nas provas de vestibular e nas provas em geral, que seria o nome do halogênio, ou seja, dependendo do halogênio que estaria no composto, poderia ser o flúor, o cloro, o bromo, o iodo ou o astato. O prefixo do número de carbonos que a gente acabou de ver, dependendo da quantidade de carbonos que a gente tem na cadeia, o prefixo muda. O infixo, que no caso são os tipos de ligação, que é uma ligação dupla, uma ligação simples ou tripla, e o, que vem ao final da palavra. Aqui temos aquele exemplo que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, é justamente o exemplo que eu mostrei lá no início, que vem o bromo ligado ao segundo carbono da cadeia com 4 carbonos. O nome seria como? Começaria com o número 2, porque é onde aonde o composto orgânico é o carbono que o composto está ligado. Então, vai ser o número 2. E o bromo, porque é o nome do halogênio que está ligado. No caso, temos o bromo. E depois vinha o prefixo but,
porque são 4 carbonos na cadeia. O infixo seria an, porque são apenas ligações simples, e o, que é o fim do nome. Então, no caso, o nome desse composto que vocês estão vendo é 2-bromo-butano. Aqui são outros mais 2 exemplos da nomenclatura dos compostos halogenados. Aqui é o carbono ligado aos 3 cloros e ligado também ao hidrogênio. Então, como são 3 cloros, vem-se antes a palavra tri para poder dizer quantos cloros vem dentro do composto. Logo depois viria a palavra, o nome do halogênio, que no caso é o cloro. Depois vinha a quantidade de carbonos, que é o prefixo net. São apenas ligações simples, então o infixo seria an, e o fim do nome, que é sempre o. Então, o nome do composto que vocês estão vendo é triclorometano. E abaixo tem outro exemplo, é uma cadeia com 6 carbonos e ele tem duas ligações fora da cadeia, né? No caso, a gente sempre começa com um composto halogenado. Então, a gente colocaríamos que o carbono está ligado no carbono de número 2, e é o iodo. Lembram que lá na tabela periódica que eu mostrei para vocês o símbolo do iodo? O símbolo do iodo é I. Então, no caso, viria o nome iodo. Então, 2, iodo, 3, porque tem o número 3? Porque o 3 está ligado ao metil. O metil, que no caso é um carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, seria metil. X, de onde vem o X? São 6 carbonos da cadeia principal. An, porque são apenas ligações simples, e O, que é o final do nome. Então, juntando tudo e o porquê do nome apresentar assim que é o nome oficial, que é 2 iodo, 3 metilhexano. E as aplicações desses compostos orgânicos halogenados, no caso, foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial como pesticida para combater alguns insetos, né? Que no caso seriam os pernilongos, como a gente conhece aqui, como a famosa muriçoca, a dengue também, e a malária, que também é uma doença que é vinda de mosquitos. Também usado como inseticida, usado no clorofórmio, que é um anestésico de uso externo, tá? E o gás lacrimogênio, que eu falei para vocês no início, que é usado normalmente pela polícia para conter multidões. Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aprendido e entendido os compostos halogenados, que vocês depois abram aquela tabela, que ela é muito divertida e que ela vai agregar muito no conhecimento de vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.